E aí, meu aluno, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso semi-online, curso Coque Floripa. Sou o professor Vila, vou trabalhar com vocês uma das frentes de biologia, junto com o professor Gustavo, com o professor Manco e com o professor Denis, tá? Uma equipe aí experiente que vai te trazer os assuntos principais cobrados nos nossos vestibulares aqui do estado, o DESC, a CAF, UFSC, mas também voltados para o Enem. E como o conteúdo de biologia, só para te esclarecer, ele não tem muito, como em outras áreas, regionalismo, né? Então todo o conteúdo de biologia pode cair em qualquer prova, em qualquer vestibular do país. Então você pode ficar aí bem preparado, né? Ficar tranquilo que você vai estar bem preparado para poder acompanhar qualquer prova, né, em cima do nosso curso aqui online, ok? Vamos lá então? Olha só, eu vou trabalhar com vocês nesta primeira aula, origem da vida. Nós vamos trabalhar em duas aulas esse tópico. É um tópico que não tem tanta frequência, mas justamente por isso ele é perigoso. Porque como não tem tanta frequência, o aluno muitas vezes não faz muito exercício do assunto, não se preocupa muito, e quando ele cai, ele acaba trazendo complicações. Perfeito? Vamos lá então? Estão olhando aí? Nós temos aqui inicialmente lista de estudos. Como nós temos duas aulas com quebra de assunto, então algumas questões de vestibulares estarão na aula 2, tá? Porque não abordam o conteúdo desta aula 1, perfeito? Então vamos lá, lista de estudos, você vai encontrar lá no estudos, aula 1, Bio, Vila, Origem da Vida, ok? Vamos lá, olha só, quando a gente fala em origem da vida, é claro que aqui a gente acaba tendo uma mistura, podemos dizer assim, de informações entre ciência, né, e a parte religiosa que cada um de nós expressa, né? Só que a gente tem que pensar que o vestibular, ele é de cunho científico, né? Tecnicamente, portanto, trabalha com informação científica, trabalha em cima de algumas hipóteses e outras teorias. Então, sempre é importante entender o seguinte: quando nós falamos de criacionismo, entenda bem, a palavra criacionismo é uma palavra que surgiu para dar uma certa conotação técnica para o assunto, mas não é uma visão científica. Veja bem, não estou ofendendo a fé de ninguém. Vila, mas eu já assisti aula, eu já vi pregação de pastor, do padre, que faz um... Não, a gente pode tentar traçar uma junção, né? Uma intersecção entre os assuntos, entre a visão científica e a visão religiosa. Mas quando ela é puramente religiosa, principalmente seguindo lá o Gênesis, né, origem da vida, a gente tecnicamente está falando de um processo que a gente chama de... Opa, deixa eu só voltar aqui. A gente está falando... Desculpa, só um pouquinho. Me atrapalhei um pouquinho, mas é coisa pouca, tá? Olha lá. Então, o importante está aqui, ó. É algo não científico, é o que a gente pode atribuir aí pela filosofia como metafísica, né? Aqui você está vendo uma imagem da Capela Sistina, né, no Vaticano, da pintura de Michelangelo, né, Michelangelo Buonarroti, Renascimento, e ele então expressou a ideia da criação do homem, né, pelo toque divino. Isso é muito famoso, muito usado e é belíssimo, né? Isso é um afresco, né, uma pintura feita sobre a massa fria, massa corrida fria. Hoje a gente chama de massa corrida, naquela época tinham outros nomes, perfeito? Bom, por isso que fica esse tom pastel belíssimo aí. Isso então é uma das vertentes, pode ser abordada? Pode, mas não é uma vertente, não é uma visão científica. Então, a ciência, ela já começa a ter os seus conflitos com a religião, mas para você entender bem, antes da própria religião cristã ou hebraico-cristã, já na Grécia, os filósofos gregos tentavam negar um pouco a divindade, né, de Zeus e outras crenças, né, da mitologia grega. Então, nós temos dois carinhas aqui muito importantes que podem aparecer, um deles mais, tá? Mas eu vou falar desse primeiro aqui, ó. Esse primeiro, Anaxágoras, foi um grego que lançou a ideia de panspermia cósmica. O que é? Pan, amplo, esperma, semente e cosmo, universo. Então a visão dele era qual?
era que a vida, a partir de sementes, se portou, né, foi transportada, veio parar no planeta e aqui se estabeleceu e começou a vida. Ele não sabia explicar direito como essas sementes eram, do que eram feitas e também um baita problema. Ele está dizendo que a vida começou aqui, vinda de outro lugar. Então, tecnicamente, ele não está explicando a origem da vida no universo, e sim a origem da vida no planeta Terra. Perfeito? Por isso que ficou muito famosa a ideia defendida por Aristóteles. Vocês conhecem o Ari, né, gente? Ari, ó, famosão, né? O Alain fala muito dele na filosofia. Olha lá, o Aristóteles, este cara, traz uma ideia que para nós hoje é esquisita demais. Mas para a época era uma tentativa de tentar explicar a vida surgindo no próprio planeta. Ficou conhecido como geração espontânea. Tá? O que quer dizer geração espontânea, Vila? Geração espontânea é quando a vida surge de algo não vivo. Então, por exemplo, matéria lá do pântano, né? Daqui a pouco surgia do meio do lodo uma rã, um crocodilo. O que eles pensavam? Que aquele indivíduo veio desta matéria. A carne em putrefação gerava larvas, gerava moscas, então ela estava sendo transformada em outra forma de vida. Tá? Então, a vida vindo da matéria bruta, geração espontânea. Aí você vai dizer para mim, Vila, eu já ouvi isso, como a biogênese. Mas a biogênese foi um termo criado justamente no Renascimento científico, retomando essa ideia do Aristóteles, para tentar contrariar, aí sim, a visão bíblica, né, cristão-hebraico, hebraico-cristã, de explicação da origem da vida. Então vamos lá, vamos para essa fase aqui. Olha só. Então a gente vai passar a chamar de geração espontânea, ou também, né, já falamos, e abiogênese. Então, ó, a negação, bios, vida, gênesis, origem. Quer dizer, origem de algo não vivo. Tecnicamente não tem comprovação científica. Era algo defendido por cientistas e filósofos, mas não é algo científico, porque você tenta provar e todas as tentativas que foram feitas caíram por terra. Importante, ó. Então o ser vivo vem de matéria não viva, matéria bruta, do meio. Gente, tinha umas coisas absurdas, tipo uma planta, uma flor, né, um fruto, daqui a pouco esse fruto se abrir e caía marrequinho no lago. Porque os caras olharam o marrequinho lá embaixo do pé. Quer dizer, tem pinturas, tem desenhos e livros assim. Né? Tem um cara que ficou famoso, que eu tenho certeza que tu conheces. Esse aqui, ó, esse primeiro, Jan Baptist von Helmont. O von Helmont é aquele cara que você já ouviu na escola, que criou uma receita para formar ratos. Que isso? Olha só a ideia do cara. Ele, segundo ele, se você pegar uma camisa suada, tem que estar suada, porque tem que ter o princípio vital, principia vita, tá? Em latim. Esse princípio vital está no suor. Esse princípio vital é que permite que algo não vivo desenvolva uma forma viva. Além disso, matéria orgânica. Então segundo ele, tinha que usar grãos e cereais, tá? Você vai ver que alguns livros falam trigo, milho, não importa, grão de cereal. Ele diz que colocando essa camisa suada, com esses grãos em um quarto fechado, por 21 dias surgem ratos. Você vai dizer, professor, coisa absurda. Mas pensa, o pensamento científico da época era um pensamento ainda engatinhando, muito infantil. Tipo uma criança querer explicar como é que as coisas acontecem na natureza. Ela acredita, não acredita que bebê vem pela cegonha, lá no interior onde eu morava era no pé de repolho, a criança estava lá dentro, coisas do gênero. Se você tem uma informação ainda muito simples, né, com pouco conteúdo, você acredita em explicações mais simples, perfeito? Então, olha só. O que eles pensavam? Olha, se eu estou olhando o quarto, não tem rato nenhum no meu quarto, eu vou lá e boto esses ingredientes, né? Fecho. 21 dias eu vou lá, não tem mais a camisa, não tem mais os grãos, mas tem ratos perambulando pelo quarto, uma coisa virou outra. Óbvio que hoje a gente sabe que o rato entrou lá, porque ele dá um jeito de entrar, porque eles não fizeram um recipiente hermeticamente fechado, e aí o que tem lá? O rato entra, come os cereais, pega a camisa, esfacela, leva para fazer ninho. Eles fazem isso com pano, com papel, por isso que desapareceram os
entre aspas, ingredientes e surgiram os ratos. Só que isso na nossa visão. Mas já existiam cientistas na época que começavam a contrariar essa visão. Mas veja bem, o que parece simples e meio infantil e tolo, na verdade, tem aí pesquisadores importantíssimos, gente. Ó, René Descartes, tá? William Harvey, esse aqui eu não preciso explicar, que você sabe bem dele lá, né? Da filosofia. Esse cara aqui, ó, é o cara que desmembrou aí, ou elucidou a pequena e a grande circulação humana, então baita anatomista. E esse aqui é fraquinho, né? Sir Isaac Newton. Ó, o Zaquinha, né? O Newton, né? Também tinha esta visão, apesar de muito genial para cálculo e física, na parte da biologia, que nem existia esse termo ainda, eram ciências da natureza, como a gente trata hoje todas essas ciências que envolvem a vida. Esse cara acreditava também nessa visão. Quando é que isso começa a cair por terra? Aí nós temos um carinha aqui, né? Esse carinha é chamado Francesco Redi, tem estátua dele na Europa, na Itália. O Francesco Redi, tá? Esse carinha, ele criou um experimento, mas vamos entender o seguinte, para Redi, né, a gente coloca ali o começo, por quê? Ele inicialmente queria reforçar a ideia abiogenista. Como assim? Ele queria forçar a ideia de que as larvas viriam da carne em putrefação. Só que o experimento dele acabou mudando tudo isso. Por quê? Olha o que ele fez. Ele teve a ideia de usar frascos, e dentro dos frascos ele colocou pedaços de carne. Veja bem que aqui nesse nosso material, nós temos carne animal, bovina, né? Desculpa, e carne de ave aqui, né? Perfeito? Então carne animal é boa, né? Viranta, né? Carne. Mas você pode encontrar às vezes livros que botam peixe lá dentro. Problema nenhum, tá? Não importa o que foi colocado pedaço de carne. Aí ele faz o seguinte, ó, 2 frascos sem tampa, 2 frascos tapados. Por que duplicado? Porque sempre um de cada é frasco controle, para observar se ocorre a mesma coisa. Aí presta atenção agora, olha só. Ele percebeu que os frascos que foram tapados com gaze, vamos entender por que gaze, porque eles acreditavam que o ar continha também alguma coisa que era alimentadora do princípio vital. Não conheciam ainda bem o oxigênio, né? A função dele no meio ambiente. Então, a gaze para permitir a circulação do ar, mas impedindo que, vocês estão vendo ali, ó, as mosquinhas, ó, olha ali, ó, mosquinha pousasse sobre a carne. Perfeito? E 2 frascos sem a gaze, permitindo que as moscas pousassem sobre elas. Bom, o que ele percebeu depois de um tempo? É que todos os pedaços de carne entraram em decomposição, mas nos que estavam tapados por gaze, ocorreu apenas decomposição. Não surgiram larvas e não surgiram moscas. Já nos 2 frascos que não estavam tapados e que as moscas puderam pousar sobre a carne, nós tivemos aí o surgimento de larvas e moscas. Portanto, lembra lá, você está tendo a vida surgindo de vida pré-existente. Esta visão de que a vida só pode vir por reprodução de vida existente anteriormente é o que passa a ser chamado de biogênese. É a famosa batalha que teve aí durante 2, 3 séculos entre a ideia abiogênica versus a ideia biogênica. Perfeito? O Redi aqui é um ponto importante. Só que, galerinha, outra coisinha, o Enem já cobrou isso aqui de forma diferente. Ele falou, é uma questão famosa, que ele fala de pescadores que usam arroz cozido, né? Deixam o arroz começar a apodrecer e aparecer larvas para usar essas larvas como isca de pesca em algumas regiões aí da Ásia. Então, quer dizer, ali o que está acontecendo? A larva surgiu do arroz em decomposição por geração espontânea? Não, é porque moscas pousaram sobre aquela matéria orgânica e depositaram seus ovos. Reprodução, gente, reprodução. Vida vem de vida pré-existente por reprodução. Aqui, antes de eu ir para um cara que dá uma martelada final na ideia da abiogênese, começou aqui uma discussão nova, porque justamente você está vendo aqui, ó, isso aqui é por volta do século XVII, tá? E aí, nesse século, é usado um microscópio extremamente rudimentar por um cara chamado Leuwenhoek, que visualiza os primeiros
micro-organismos que ele batiza de bactéria, protozoários. Então, os abiogenistas começam a inventar uma outra guinada. Eles dizem o seguinte: tá bom, vamos concordar que a vida vem de vida pré-existente por reprodução em seres vivos macroscópicos, aqueles que eu posso enxergar, perfeito? Agora, para saber, atenção que é importante, os microscópicos, aqueles seres microscópicos que haviam sido descobertos naquele momento, viriam por geração espontânea, até porque olhando ao microscópio, uma bactéria em reprodução, você vê ela brotando do meio, porque ela se reproduz por cisparidade. Você não vai ver duas bactérias assim, oi, tudo bom, as duas conversando, indo para o barzinho, tomando um drink, e depois indo para casa fazer bacteriazinha, não tem isso, não vai ver, a gente chama então de uma reprodução assexuada, perfeito? Tranquilo? Então, eles passam a defender isso. E quem é que bota por terra essa ideia e diz, não importa se o ser vivo é macro ou microscópico, vida só surge a partir de vida pré-existente. Você sabe quem é o cara? Você sabe que é aquele cara, aquele francês, que desenvolveu aqueles frascos, né? Que você sempre lá lembrou, aquele de pescoço de cisne, isso, cisne, não existe cisne aí. Perfeito? Olha lá, esse cara quem é? Para um pouquinho, pensa comigo. Lembrou? Isso, o famoso, se não lembrou, tudo bem, vai lembrar agora e não vai esquecer mais. O famoso Louis Pasteur, tá? Louis Pasteur, Luizinho, esse cara aqui, fantástico microbiologista. A microbiologia estava no século XIX, ela está no auge. Tem o Louis Pasteur, tem o Robert Koch, que não é igual ao nosso Koch, né? É K-O-C-H. Inclusive tem o Instituto Koch, vem volta e meia, está aparecendo aí reportagens da Alemanha nessa loucura toda aí de pandemia do Covid. Então, a volta e meia aparece, tem o instituto dele lá. Ele é considerado o pai, só um pouquinho que o meu microfone deu uma caidinha aqui. Ele é considerado o pai da microbiologia, junto com Pasteur. Gente, professor, esse cara tem alguma coisa a ver com o nome pasteurização? Tudo a ver, já vão entender por quê. O Pasteur, gente, queria derrubar, definitivo, que já sabia que os macroscópicos, os seres macroscópicos, viriam por reprodução. Perfeito? Geração espontânea, fora, out. Agora, tinha que provar que os microscópicos também. Então, ele cria este experimento. Ele manda confeccionar frascos em balão, com o bico, né, com o gargalo ali, o pescoço longo. E aí, olha só, ele pega experimentos que já tinham sido feitos antes, mas que tinham falhas, e ele corrige essas falhas. Que experimentos? Existe lá o experimento do Spallanzani e do Niederer, né? O Niederer era a favor da abiogênese, o Spallanzani da biogênese, e eles tinham feito também experimentos com frasco, mas tinham gerado muitas dúvidas. Principalmente a história de deixar o ar entrar, não deixar, o Pasteur resolve, porque segundo os abiogenistas, se você faz o experimento e não deixa o ar entrar, não vale, porque o ar tem um princípio vital. Nessa época eles já sabiam, pela descoberta de um inglês, chamado Priestley, que o oxigênio era vital para os seres vivos. Vila não, Lavoisier, tecnicamente isola e descobre ou reconhece o oxigênio, perfeito? Gente, ele não inventou, uma vez um aluno meu colocou, inventou o oxigênio, não inventou, né? Ele descobriu, elucidou, né? Agora, a função vital do oxigênio foi um inglês chamado Priestley que passa a defender. Bom, então, para resumir, o que o Pasteur fez? Ele coloca dentro desses frascos, acompanha com o laser aqui, ó. Dentro do frasco ele coloca caldos de fruta, né? E caldos de carne. E aí, olha só que legal. Ele, antes de abrir fervura, porque tem que aquecer, segundo o experimento, para eliminar a vida, mas para que ela possa surgir de novo do nada, segundo os abiogenistas. E para eles, se ferver e impedir que ser vivo entre no frasco, não vai surgir nada. Então olha o que ele faz. Ele curva o pescoço do frasco para deixá-lo aberto. Muita gente às vezes vê isso e não entende por quê, Vila. Porque quando você faz isso e bota o frasco em aquecimento, em bico de Bunsen aqui, ó, olha o que vai acontecer. Vai ebulir, vai ferver, vai ter vapor da água, o caldo vai desidratar um pouco e esse vapor vai sair.
Tá vendo ali, ó? Só que ele resfria parte dele e se acumula como água nessa curva, bem aqui nessa curva do pescoço. Isso aqui é um sifão, gente. Igual aquele que tem em pia, que tem vaso sanitário. Ele cria uma camadinha de água ali, e essa camadinha de água deixa passar um pouco do ar, mas não deixa passar aquilo que é mais pesado, porque como perde fluxo, tem que fazer uma curva e subir, cai na água. Então, olha só que legal. Ferveu, acumulou água, deixou o frasco paradinho por alguns dias, destapado. O ar está entrando, mas o micro-organismo que está nesse ar, na forma de esporo bacteriano, de esporo de fungo, ele para na água, porque ele vem com o ar, ele é mais pesado que o ar, nessa perda de velocidade aqui, né, perda de energia cinética, ele cai ali, perfeito? E aí, Vila, não vai adiante. Então ele mantém o líquido puro, livre de qualquer tipo de contaminação, por vários dias, tanto é que não altera a cor, não cria bolha, não fermenta, porque normalmente iria fermentar, né, por ação de bactérias e fungos. Bom, o que ele faz? Depois de alguns dias, ele quebra o gargalo, imediatamente coleta líquido dali e leva ao microscópio. E prova, o meio está estéril. Antes tinha bactéria, porque ele deixou o caldo, antes de ferver, cultivar bactéria. Tinha bactéria no caldo, o caldo estava contaminado. Agora não tinha mais e não surgiu mesmo depois de vários dios. Está entendendo o experimento? Agora olha que legal. Quando ele deixa o frasco mais alguns dias destapado, o mesmo volta a ter bactéria e fermentação no meio. Então ele diz o seguinte, o que aconteceu ali, o micro-organismo foi eliminado pelo calor, né, e foi impedido a sua entrada, mas não se impediu o oxigênio. Não entrou ser vivo, não teve reprodução. Mas olha que legal, a hora que destapou, caiu ali de novo bactérias e esporos e desenvolveram-se no caldo frio, né, voltando a formar vida no meio. Então ele derruba por terra a ideia da abiogênese, seja para seres unicelulares, sejam seres microscópicos ou macroscópicos, independe. Perfeito? Mas olha que eu coloquei ali num quadro bem forte, vermelho. Cuidado! Por que cuidado? Porque o Pasteur apenas provou que a vida surge de vida pré-existente. Ele não mostrou em experimento algum como a vida surge, ou melhor, como ela surgiu no início do planeta. Então aqui abre de novo o caminho para quem? Para a religião. As religiões, dentre elas a católica, já as protestantes europeias, elas se aproximam da ciência. Olha que legal. Por quê? Porque a ciência começou a ter muita força no universo da população. Lembra bem essa época aqui? Só vou tomar um golinho d'água, galera. Nessa época aqui, galerinha, essas revoluções de pesquisas trazem inovações. Você já sabe que existe bactéria. Aquele Robert Koch que eu falei ali anteriormente, foi o cara que pela primeira vez demonstrou que uma doença não era uma possessão de uma entidade do mal, uma doença não era algo que vinha dos astros, né, por confluência dos astros. Você sabe por que o nome é gripe? Ou influenza, o grupo do vírus? Gripe em francês quer dizer, no antigo arcaico, quer dizer que tem uma relação com os astros, tá? E influenza, vem do latim, influência, sobre influência dos astros. Porque na Europa, como aqui, é mais fácil o contágio dela em épocas de frio, então em mais uma época do ano do que em outra. Entenderam? Se tinha muito essa crença, né, do místico, mas o que o Pasteur faz aqui, que também ele prova que essas bactérias e fungos estragam o alimento, fermentam vinho, né, fermentavam os alimentos do dia a dia, e que Robert Koch prova que doença é causada por uma bactéria, Mycobacterium tuberculosis, foi o nome que ele deu. Hoje a gente também chama de bacilo de Koch, tá? Em homenagem a Robert Koch aí. Bom, o que é legal você entender? Então muita gente começa, a ciência tem força, vão começar a se higienizar, vão começar a ferver alimento. A técnica que o Pasteur usou aqui foi aprimorada e virou aquilo que você sempre chama de pasteurização. Vem do nome dele, né? Pasteurizar, você pega o leite, por exemplo, o aquece até uma temperatura, não precisa abrir fervura necessariamente, mas uma temperatura que comprovadamente elimine bactérias sem tirar tanta propriedade
nutritiva do leite. E depois resfria, não é congelamento, resfria. Por que essa faixa, né? Essa amplitude térmica rápida? Porque você elimina as bactérias que não resistem ao calor e ao mesmo tempo elimina aquelas que não resistem ao frio. Tá? Galerinha, se você falar com qualquer médico veterinário, ele não admite que você tome leite sem ser pasteurizado. Tá? Ah, mas lá na roça... sempre arriscado, né? Claro que se você tem a tua vaquinha, se você a vacina, se você faz tudo, não seria tão arriscado assim. Mesmo assim, a contaminação é comum. Então, a pasteurização é uma segurança. Vila, mas esse leite de caixinha não é leite. Não, gente, é leite, mas é claro que ali vai conservante. Então é um leite que dura mais tempo. Eu, por exemplo, sempre vejo muita gente usar o de saquinho. Lembra aquele saquinho plástico? Porque aquele não tem o conservante, ele é só pasteurizado. Tanto é que ele azeda, né? Ele fermenta mais rápido do que o leite, né? Mas aquele lá também tem. Só cuidar para não demorar muito a consumir. Abriu, consome e pronto, tá? Bom, não vou entrar aqui no mérito da discussão que leite é bom ou não é bom, porque isso aí tem muita conversa para frente. Agora, importante. Aqui abriu uma lacuna. O que a igreja faz? Espera aí, eu concordo com a ciência. Então a vida vem de vida pré-existente. Mas quem criou o primeiro ser vivo? Deus. Então ela traz uma junção que antes metafísica para a ciência. Claro que né? Para a ciência continua ali uma parede, uma dicotomia. Ela não aceita, muitos não aceitam o Deus como criador. Outros sim, é praticamente dessa época para frente que surge essa coisa de cientista também ter a sua fé e religião, tá? Porque são mistérios que a ciência não conseguia explicar, perfeito? Mas muitos não concordavam com essa visão, não negando que tenha uma criação superior, mas eles acreditavam que ele deixou as coisas fluírem por um processo biológico, molecular. Tá? E é isso que a gente chama de teoria de Oparin, hipótese Oparin, que a gente vai ver na sequência, você tem no teu livro na sequência. Só que antes, que isso é a aula 2, eu quero te mostrar uma coisa importante. Olha só como parece que a ciência... hoje você está discutindo muito isso. Ciência é bom, ciência não é bom. Vamos testar medicamentos sem fazer experimento, porque esses caras ficam fazendo experienciazinha. Gente, mais do que nunca, nós estamos no século 21. Nós passamos pelo século XX inteiro mostrando que ciência é aquilo que a gente tem que usar para poder fazer a civilização avançar. Se você não concorda com conhecimento, com ciência, com pesquisa científica, pare de usar água tratada, pare de se vacinar, pare de usar antibiótico, pare de usar remédio. Onde é que a gente vai parar, gente? Idade média, onde o indivíduo morria na Europa com 40 anos de idade, era a expectativa média de vida dele, por tanta contaminação, sujeira. Olha o que a gente aprendeu. Coisas que a ciência trouxe para a gente e que fizeram a humanidade evoluir como ela evoluiu do século XX para o século XXI. Saneamento básico, higiene de alimento e água. Isso salva a vida. Cada $1 investido em saneamento básico em uma cidade economiza $4 na ponta do tratamento hospitalar. Será que não basta? Olha como a gente está rasgando dinheiro nosso, imposto. Não é política não, é só para você entender saúde pública, que é algo também que se discute muito nesse ano aí, em cima da pandemia. Bom, importante, muito importante, olha lá. Então, saneamento básico, água tratada, o surgimento do antibiótico e antes dele, até finalzinho do século XIX, o desenvolvimento da vacina, da ideia da vacina por Jenner. E isso fez a gente chegar onde a gente está hoje, tá? O antibiótico foi em 1929 por Fleming, mas passou a ser usado só a partir da década de 50, pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Entendeu bem? Mas tem mais coisas, olha aqui, olha que interessante. O desenvolvimento da indústria de enlatados. Esse francês, François Appert, então, baseado nessas pesquisas aí e no que desenvolveu o próprio Pasteur, ele teve a ideia de confeccionar latas de estanho, aí ele colocou sopa de tomate, sopa de aspargo, fez o quê? Lacrou, hermeticamente fechado, e levou para tachos de água fervente. Ferveu, depois jogou em água fria. E aí tirou dali e guardou. 6 meses depois e 1 ano depois, ele abriu os enlatados e a sopa de tomate, de aspargo, estava perfeita. Então ali surge o quê? Algo hermeticamente fechado, evitando contaminação e esterilizado,
não tem desenvolvimento de micro-organismo. O desenvolvimento da pasteurização, né, que é, como já falei ali, em cima do aprimoramento do que Pasteur desenvolveu no experimento. Esterilização de instrumentos cirúrgicos. Aqui entra, gente, além de substâncias químicas para eliminar, porque agora você sabe que a bactéria, e são protozoários, e são fungos que nos causam doenças, né? Aí ainda não se tinha descoberta do vírus como nós conhecemos hoje, apenas como uma hipótese de uma toxina. Mas a esterilização, não só com substância química como álcool, mas o desenvolvimento de uma coisa chamada autoclave, que é tipo uma panela de pressão. Você coloca o objeto cirúrgico lá, a roupa, aquece e varia a pressão. Então não só aquece, também varia a pressão. Você elimina até esporos de bactéria, tá? Higiene pessoal e coletiva e a desinfecção de ambientes hospitalares, da equipe médica também, lavar a mão, tinha médico que não lavava a mão, né, não usava nada para desinfecção, e aí gerava contaminações, né, por contato. Olha só como a nossa vida mudou pela ciência. Ciência sempre. Tá? Bom, galerinha, olha só. Ficamos por aqui então. Nossa aula 1 sobre a origem da vida, mas o assunto não parou aí. Vem a dúvida para a aula 2. Então, como é que a ciência explica a origem da vida no planeta? Até a próxima aula. Grande beijo, meu aluno. Tchau.